Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Salvando quem nos salva. Contam que dois amigos, adoentados e tendo que percorrer um longo caminho por montanhas gélidas e muito íngremes, estavam ali os dois viajantes já na metade do caminho, adoentados pelo percurso difícil e começaram a perceber que uma grande tempestade, além de todas as dificuldades, estava se apresentando à frente. Então, o caminho era montanhoso, eles estavam com pouco alimento, eles estavam com muito frio, adoentados, havia um vento cortante e ainda vinha uma tempestade pela frente. E os dois, continuando andando com muita dificuldade, logo à frente encontraram algo no chão e ao se aproximar eles perceberam que era uma criança adoentada, quase morta, que havia sido deixada ali para morrer. Um dos amigos disse: se quem deixou ela aí, não sou eu que vou resgatá-la. Estou adoentado, com fome, sem energia e tendo que caminhar rápido para não pegar essa chuva. Eu vou embora. E o outro, o que se ajoelhou para ver a criança, falou: mas eu não consigo ir embora. Eu não consigo. Ele falou: bom, então fique você, eu vou. E o viajante, o segundo viajante, abaixado ali com aquela criança, ele foi pegando a criança, aconchegou-a ao seu peito, colocou os bracinhos, as perninhas em volta do seu peito, cobriu como pôde, ajeitou a sua mochila e começou a andar bem mais devagar do que o amigo que já sumia à frente. Ele foi andando com muita dificuldade, bem mais lentamente por causa do peso e orando profundamente para que aquela criança sobrevivesse. E a tempestade veio. A tempestade veio, foi uma tempestade que machucava de tão fria. E a chuva continuou e ele não tinha onde se abrigar, foi andando devagarzinho, devagarzinho e sempre andando à frente. Num determinado momento, depois de algumas horas, a chuva parou e a noite ia adentro, ele conseguiu quase pela manhã chegar na cidade. Chegou na cidade com a criança ainda viva. E aí recebeu ajuda, teve ali uma hospedagem que ofereceu comida, uma sopa quente, roupas limpas e secas, ajudou a cuidar da criança. Ele e a criança estavam exaustos e adormeceram. Quando eles acordaram já o dia a sol alto, já após o meio-dia, ele perguntou: e meu amigo? Cadê o meu amigo que veio bem mais na frente? E aí eles disseram, aquelas pessoas do povoado disseram: não veio nenhum amigo aqui, você foi o único com essa criança que nós vimos descer da montanha no meio daquela tempestade, daquele frio. E ele falou: mas não é possível, o meu amigo deveria ter chegado, porque ele estava bem mais à frente do que eu. E aí os aldeões foram procurar aonde estaria o amigo, subiram a montanha e encontraram ele lá em cima da montanha morto. Porque o frio, a chuva, ele adoentado, ele não resistiu àquelas intempéries e ele caiu morto no caminho. O outro amigo que vinha com a criança no colo, ele dava de seu calor para a criança e a criança também dava o seu calor para ele. Então, à medida que ele aquecia a criança também o protegia com o seu corpinho frágil daquele vento extremamente cortante e daquele frio intenso. E dessa forma, um amparando o outro, um aquecendo o outro, os dois juntos conseguiram sobreviver àquela prova e àquela tempestade tão desafiadora, tão difícil. Nossa,
Esta história nos ensina muito. Ou seja, quando nós conseguimos de alguma forma, no meio do nosso caminho, em meio a todas as dificuldades e as intempéries do nosso caminho, quando nós conseguimos oferecer a nossa solidariedade para o outro, mesmo com todas as dificuldades, repartindo o pouco que temos de energia, de calor, às vezes de alimento, este outro salva a nossa vida em alguma medida, de algum jeito, mesmo que seja depois de um tempo, mesmo que seja com a sua satisfação de ter feito, simplesmente não esperando nada em troca, mas de ter feito algo belo, justo e bom, já é a sua própria recompensa. Ainda mais quando você pensa que fisiologicamente ali, naquele contexto, um corpo aqueceu o outro e ambos conseguiram sobreviver. Quantas histórias já ouvimos em nossa vida de exemplos como esse? Já ouvi histórias de filho adotivo que os pais eram pobres, sem condições e resolveram adotar uma criança que tinha sido abandonada e eles mesmos já tinham várias crianças e na velhice eles me relataram que o único filho que cuidou deles até que um deles morresse, até que conseguisse ver o que ficou amparado, com casa, com tudo que precisava para sobreviver, não era nenhum dos filhos legítimos e sim aquele que tinha sido adotado. Ou então, quantas vezes também já ouvi relatos de famílias que disseram: a gente adotou esse vira-latinha que estava aí na rua pedindo comida e num dado momento foi o vira-latinha que salvou o filhinho de cair na piscina, por exemplo, porque começou a latir, 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 veio alguém e viu a criança na piscina e conseguiu resgatar. Então, quantas vezes nós ouvimos casos daquele que estava numa dificuldade muito grande, ao ser ajudado, ele se transforma numa chuva de bênçãos para aquele que ajudou. E outras vezes não, nem sempre reage dando uma gratificação para aquele que ajudou, nem sempre, às vezes é o contrário, às vezes quem é ajudado reage com revolta, reage com ingratidão, mas não importa o desfecho de quem foi ajudado, do que aconteceu. O que importa é que quem ajudou já tem uma recompensa imediata, que é ser premiado com uma atitude que é nobre, justa e boa, e que na maior parte das vezes resulta numa salvação para si mesmo. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e essa é a nossa primeira aula do curso Acessório Roller. Saiba como e para que utilizá-lo. Sinta como fica o seu equilíbrio nesse momento.